Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências. E hoje o nosso papo é D2C, o Direct to Customer, Direct to Consumer. Será que o D2C deu ruim agora? Bora lá! Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, meus amigos, minhas amigas do Varejo Cast, começando mais um episódio, mais uma semaninha começando aí nesse ano que já está no seu segundo mês já terminando, inclusive. Espero que o seu ano tenha começado muito bem, se não, que ele melhore e que os nossos conteúdos possam tornar o seu negócio cada vez melhor, não é isso, meu amigo Caio Camargo? Exato, só brincadeiras à parte, outro dia eu botei no LinkedIn, né, Fred? Aliás, na quinta-feira eu coloquei no LinkedIn e falei, se você acha que o ano começa só depois do carnaval, já perdeu 12,3% do ano, cara. Então aí já estamos na terça, quase 15% do ano já foi embora, e se você começou o ano só agora, olha o quanto de oportunidade você já tá perdendo pro teu negócio, né, mestre? Todo ano tem esse dilema aí, né, quando começa o ano no Brasil, né, então isso aí varia, não tem uma verdade absoluta, né, tem gente que prefere, não, eu vou descansar, eu vou curtir, e aí depois eu vou trabalhar, e tem gente já que diz que enquanto você tá se divertindo, eu já estou trabalhando, né? Então essas duas partes aí, e acho que cada um escolhe o que fizer sentido para cada um e tá tudo bem. Quero começar antes da gente vir para esse tema de hoje, que sempre tem, né, Caio? É muito interessante quando uma notícia do Varejo Cast News vira um conteúdo para tendências e pendências, e esse é o caso. Daqui a pouco o Caio vai falar com vocês e explicar um pouquinho mais do porquê que a gente trouxe este tema para cá, mas antes de começar da melhor maneira possível, agradecendo o Alex Terra e a Raquel Torok, né, querida Raquel, beijo, um abraço, Alex. Eles deixaram mensagem aqui, né, sempre tem, e eu peço aí a vocês que terminou o episódio, se você está nos ouvindo aí, por exemplo, uma ferramenta de áudio, sempre vai terminar, tem uma perguntinha lá, ou tem uma enquete, contribui com a gente, respondendo sempre ajuda. Então o Alex botou lá em relação ao nosso episódio do Super Bowl, a padaria da esquina, né, falando sobre Retail Media, sensacional, muito relevante para 2024, e a Raquel colocou sensacional, Caio. Legal, é importante, o Alex Terra é um amigo meu, Fred, muito próximo ali, o pessoal da Pricify, tá montando inclusive um grupo agora de Retail Media Club ali, para concatenar pessoas interessadas num tema, então fica a dica para você buscar no LinkedIn, meu amigo Alex Terra. Amigo seu é amigo meu. Fala, brother, Alex Terra. É isso aí, a Rachel, nossa querida Rachel, sempre com a gente nas missões e tudo mais, é uma querida aqui do Varejo Cast, né, Doc? Da Nicos e Nicas, lá em Campo Grande, estaremos lá hoje. É isso aí, hoje, né? Terça-feira. Exatamente. Enquanto você escuta esse episódio, estamos neste momento em Campo Grande, né? Exatamente, pós-NRF lá com a turma querida do Senac Mato Grosso do Sul e FEComércio Mato Grosso do Sul. Então, estaremos lá enquanto você está ouvindo aí o nosso Varejo Cast. Mas vamos lá, Caio Camargo, vamos começar. Só um momento aqui, aliás, você, empresa aí que está bolando sua convenção, quer saber sobre pós-NRF, tá aqui, ó, Caio e Fred, na tua empresa em convenção, chama a gente está disposto, com uma vontade gigantesca. Estamos sendo convidados para várias convenções, tanto em dupla como individual, né, Fred? Chama a gente, bora lá junto, bora junto com a gente ali, pessoal. Vamos lá, Fred, como você bem disse, né, cara, a gente partiu deste tema aqui baseado numa notícia, né? E onde tem fumaça, tem fogo, a gente foi pesquisar e cavar um pouco mais a fundo nessa história toda, né? Lá atrás, no Varejo Cast News do semestre passado, do ano passado, a gente começou, através de uma notícia, começar a encontrar indícios ali que o self-checkout, né, estava indo num caminho meio ruim no mercado. Isso se tornou agora uma grande notícia e uma referência, tem muita gente discutindo o tema agora, e agora a gente começou a caçar a notícia que veio lá de uma notícia da CNBC, ou CNBC, como você preferir, falando do D2C, que é uma nova era para o D2C, né? E é isso que a gente vai discutir. Será que é D2C to fail? Essa história... E vamos começar pelo começo, né, Caio? A gente gosta de ser bastante didático sempre aqui. A gente sabe que nossa audiência ela é muito heterogênea. Então, já tem a turma que atua no D2C aqui no Brasil, tem a turma que sabe o que é isso há bastante tempo, mas vamos supor que tem uma turma que não sabe o que é D2C, nunca ouviu falar.
Explica aí, meu amigo Caio Camargo, o que significa D2C. Solta a vinheta, nave mãe. Vamos lá, Fred. Varejo Cast. Vamos lá, Fred. D2C vem. Você pode usar como Direct to Customer ou Direct to Consumer, tanto faz, né? Às vezes é DTC, às vezes você vê escrito como D2C, tanto faz a maneira como é escrita, mas o significado é o mesmo, né? O que a gente aprendeu na estratégia das empresas, você tinha a indústria, você tinha o consumidor, e como intermediário você tinha sempre o varejo, né? Pode ter o atacado no meio dessa história, mas você tem essa venda para o consumidor. Então a empresa produzia o produto, passava para um distribuidor ou para o varejista, que passava para o consumidor final este produto. Quando a gente fala de D2C, são as estratégias das empresas que da indústria é vendido diretamente ao consumidor final, sem qualquer intermediário, tá? Nessa história toda. Exemplos que a gente tem de D2C no Brasil, por exemplo, as lojas da Balduco, né? É um exemplo de D2C. Você tem a indústria da Balduco, que criou uma cadeia de lojas próprias, né? E franquias também nessa história toda. Tramontina. Hering, Havaianas, né? E outros exemplos que a gente tem de D2C, além de outras marcas ali. São centenas ou milhares de marcas no Brasil que acabam trabalhando desta maneira com D2C. Óbvio, muito do D2C aconteceu até por questões de meios digitais, então muitas empresas usam o D2C apenas no seu canal digital, não tem loja física para isso, mas é uma estratégia de negócios muito interessante, né, Fred? O grande lance também é que quando a gente está falando de D2C nos Estados Unidos, né, principalmente o foco dessa matéria, são as marcas que começaram como nativas digitais, ou seja, elas não tinham loja. Então, era uma indústria que chegou diretamente ao consumidor através do digital, que um tempo depois passaram a ter lojas, né? Então, casos lá fora, como Casper, como Allbirds, entre outras, né? E, inclusive, a gente vai falar aqui. Então, esses são alguns exemplos que a gente tem que é um pouco diferente do Brasil, né? Que essas marcas mais tradicionais que a gente falou, como Hering, Tramontina, na verdade, nem tinha, né, o digital quando eles começaram. Né? É verdade. É um bom cenário, porque são dois caminhos de começo nessa história, né, Fred? É legal você colocar isso, porque eu usei que muitas indústrias que já vendiam para o consumidor final alguma coisa usavam o D2C no digital, e você está falando de empresas que sempre foram digitais e montaram operações físicas no D2C nessa história, foram para o caminho contrário nessa história toda, né? Exatamente, então tem um pouco dessa diferença aí do mercado brasileiro para o americano e vale a pena. Então, vamos falar agora de quê, meu amigo Caio Camargo? Por que as empresas hoje olham para o D2C, né, pessoal? Para quem está chegando agora, não entende muito desse tema ainda, a grande vantagem para uma indústria, vamos falar da maneira tradicional que a gente vê mais no Brasil, não vamos falar das empresas que são nativas digitais, mas das empresas tradicionais que vão para os canais D2C, tá? A grande vantagem é você poder passar, de fato, as grandes diferenciais do seu produto, o seu posicionamento de mercado, de uma maneira direta e mais clara. Por exemplo, se a Hering não tivesse tido essa estratégia no passado, ela ainda seria uma camiseta muito barata, a camiseta branca mais barata que você tinha, que era uma visão que a gente tinha nos anos 80. A Hering era a camiseta básica mais barata que você tinha para comprar, estava na gôndola do supermercado, estava em qualquer tipo de loja de vestuário, de magazine e tudo mais. Conforme eles foram colocando a empresa própria, a loja própria, características próprias, eles conseguiram subir um pouco o posicionamento do mercado. Mesmo história Havaianas. Então você tinha lá no passado, lá no boteco, por exemplo, a gôndola vendendo Havaiana para todo mundo, né, cara? E eles conseguiram mudar essa história, né? Se reposicionando no mercado com a loja, com o conceito, com a atmosfera, com o atendimento. São questões que você estivesse na loja de outra pessoa, de outra empresa, você não conseguiria colocar. A história da Balduco e outras tantas marcas, a gente pode ficar um episódio inteiro pincelando por que essas marcas foram pro D2C, certo, Fred? Certíssimo. Então, um primeiro ponto, né, importantíssimo da estratégia do D2C é levar a experiência da sua marca como ela tem que ser para o consumidor. E desta forma você consegue gerar mais valor e com isso, né, não só você conquista novos clientes, né, Caio falou muito bem dessa questão da Havaianas, que ela continua vendendo onde ela vendia, mas ela também tem, por exemplo, na Oscar Freire, em São Paulo, né? Uma loja que busca uma outra clientela. Mesma coisa acontece, Caio, isso é um exemplo muito clássico, né? Que, inclusive, quem está nas biografias dele, está nos filmes que tem aí nas plataformas de vídeo, a própria Apple, né? Quando decidiu dar um salto no seu valor de marca, porque a Apple tinha um grande problema, né? Que era o produto totalmente diferente do que o mercado consumia na época, né? Que era muito baseado em Windows. Então você tinha um produto que precisava ser explicado, porque a plataforma era diferente, né? O software era diferente. E aí isso dentro de uma Best Buy ou dentro de uma B&H
não funcionava do mesmo jeito, né? Porque não era a Apple explicando. Então, nessa época, a Apple contratou um cara especializado em varejo, né, o Ron Johnson, para desenvolver as Apple Stores, e é o que a gente tem hoje, e acabou sendo uma revolução, e que foi copiada por um monte de marca. Então, a D2C da Apple, né, nesse ponto, foi ir diretamente ao consumidor através das suas lojas, com seus treinamentos, com seus workshops de produto, e a partir daí ela se posicionou. Não é à toa que as suas lojas são as lojas que mais vendem por metro quadrado no mundo, né? Mais do que Tiffany, do que lojas de luxo, né? E então isso mostra também uma estratégia acertada muitas vezes e com esse propósito, né? Isso depende muito do que você quer para sua marca, né? Tanto nesse caso de aqui no Brasil, como Havaianas, como Hering, como Apple nos Estados Unidos, você acaba colocando sua marca em um outro patamar e atraindo novos clientes, gerando mais valor para sua marca. Então vamos na notícia aqui, vamos puxar a pauta aqui para essa galera que deve estar ansiosa para escutar por que a gente está trazendo um viés negativo, né? Um viés de preocupação, um alerta amarelo ali nessa conversa aqui toda, né? Uma luz amarela aqui com um pequeno sinal de perigo nessa história, né? Então vamos lá, a notícia da CNBC diz, por que o Direct to Customer, né, as queridinhas deste mercado como Casper, Allbirds e Pelotão estão agora struggling, vamos usar aqui, estão passando por problemas, dificuldades, certo? Isso, são dificuldades, exato. Exatamente. Então aí a questão é, será que a era de ouro do Direct to Customer está chegando ao fim, doutor Frederico ou Alecrim? Rapaz, tem muitas coisas que são cíclicas, né, Caio? E tem muito também do que a gente está vendo de operações, né? Então, para você fazer um D2C, um direto ao consumidor bem feito, você tem que ser bom em indústria, em produção, indústria, distribuição, logística e no varejo, no atendimento ao cliente. Ou seja, você traz para si uma responsabilidade muito maior em várias áreas, né? Enquanto que você, quando é só indústria, você se preocupa em produzir um bom produto, distribuir ele bem e fazer uma boa logística, já quando você vai com varejo, você já se preocupa com outras coisas, né? Com atendimento, com experiência do cliente, né? Devolução, entre outras coisas. E aí a gente tem que ver assim, até que ponto isso vale a pena para um negócio em termos de resultado, que é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Por que isso só está sendo levantado agora? Porque a gente ainda está num segundo ano daquilo do faça o que tem que ser feito, faça valer a pena, faça o que vale a pena, e principalmente o básico bem feito, ou seja, cuide dos números, né? Veja o que dá resultado, mantenha o que dá resultado e elimine aquilo que não dá. Então, acho que tem muito dessa avaliação desse momento agora. O que você acha, meu? Vamos lá, vamos usar o pano de fundo dessa conversa aqui. De acordo com a matéria aqui da CNBC, o que aconteceu? Explica um pouco dessa história que a gente falou, que a partir de 2010, com o boom digital, né, a indústria de D2C explodiu de cerca de 60 bilhões, né, em 2012, por volta de 60 em 2012, para mais de 650 bilhões em 2021. Então, um salto espantoso, o tamanho dessa história, e boa parte disso dentro do varejo nessa conversa toda. O que começa a ser analisado, né, nesses últimos tempos aqui, né? De acordo lá com o mercado americano, né, as 22 empresas que estão lá com ofertas públicas, né, em ações, stock market, caíram mais de 50% no seu valor de ação, ou seja, os investidores estão fugindo desse mercado. E ela está colocando algumas empresas aqui, como Smile Direct Club, que teve oferta pública em 2019, e a Wink, que é uma de assinatura de vinhos, né? Por exemplo, até já abriram concordata, falência, né? Aqui no caso, né? A própria Casper, né? Que foi um bom exemplo, tá saindo do mercado público agora no finalzinho da história. Então, assim, tem um mercado que tá um pouco azedo nessa história, e aqui a nossa ideia é trazer um pouco os highlights, né, do que tá acontecendo e por que isso tem que ser corrigido, certo, Doc? Então, o que acontece é o seguinte, é uma indústria que estava explodindo, ou seja, em termos de investimento e procura, e o pessoal indo para trás dessa indústria, e nos últimos anos, aqui nos últimos 3, 4 anos, o valor de ação nessas empresas está caindo vertiginosamente, mais de 50% de perda de receita, por uma questão de olhar atento ao mercado. E a nossa ideia aqui é decifrar o que está acontecendo por trás dessa matéria, certo, Doc? Beleza, Caio. Então, agora a gente vai ouvir aí os nossos patrocinadores e quando a gente voltar, fica ligado aí porque a gente vai falar quais são os desafios desse mercado, né?
Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Ok, muito bem, de volta aqui com o nosso Varejo Cast Tendências e Pendências, hoje falando do Direct to Customer. Será que é Direct to Customer to Fail? Né? Será que vamos usar o termo em inglês nessa história aqui? D2C to Fail, nessa história aqui. Fred, vamos lá, se a gente começar a falar, você vai começar a falar agora dos motivos, né, que estão por trás dessa notícia que a gente está trazendo, os motivos aí possíveis ou prováveis para que as indústrias estejam perdendo rentabilidade e o mercado até de investimento está dando um passinho para trás na hora de olhar aqui para o Direct to Customer, certo, Doc? Certíssimo. Então vamos lá, vamos falar o primeiro desafio, é o aumento dos custos de aquisição de clientes, o famoso CAC. Então, assim, aumentou demais, né? Então, a discussão sobre esse aumento do custo de clique nas plataformas das redes sociais, né? Então, é legal que você falou esse negócio do aumento do clique, né? A gente trouxe no Retail Media dessa história, né? Exatamente. Primeiro tinha lá atrás a mídia tradicional, aí o pessoal olha pro digital como um oceano azul, onde seria barato investir, e hoje já virou um oceano vermelho e as mídias digitais estão cada vez mais caras, e por isso que até que o varejo tá indo pro Retail Media. Se quiser saber de Retail Media, vá no episódio anterior que a gente gravou, que tá muito bacana, certo, Doc? Certíssimo. Por isso, cara, é sempre o varejo buscando alternativas para manter um custo mais baixo para poder ter resultado. Sem perder qualidade, né? Então, a gente está vendo isso aí com a questão de automação, com os aumentos de salário, entre outros pontos, né? Então, esse aumento dos custos de aquisição de cliente é um ponto super importante que é um desafio a ser tratado aí pelas marcas D2C. Fred, o próximo tema aqui, né, é um pouco da saturação do mercado em relação às propostas de valores, né, cara? Quando as empresas chegavam lá e tudo era mato, as propostas saíam interessantes nessa história. E aí um caso aqui bacana é a Allbirds, né? Usou a sustentabilidade como mote, isso fez ela aparecer no mercado. Agora, tem mais marcas fazendo o mesmo caminho, mais marcas usando a mesma história. Isso torna um caminho mais difícil, certo, Doc? É isso, você passar muito tempo com a mesma proposta de valor e você não evoluir nela, isso é para qualquer segmento, né? Você que está nos ouvindo aí. Então, por exemplo, a Casper, né? A proposta sempre foi aquela questão os 100 dias, né, para você testar e qualquer coisa, se não gostasse, devolvia, porque tem uma qualidade muito grande. Hoje a gente vê o EMA, entre outros aí, colchões, oferecendo a mesma coisa, né? Então, se você acompanha isso e você não muda, o que era uma proposta de valor única e diferenciada deixa de ser, né? Então, no caso da Allbirds, de mercado, né? Vira padrão. Em mínimo de expectativa, vira padrão de mercado, né, cara? Exato, e aí quando vira padrão, para o cliente é o seguinte, se é a mesma coisa, qual é o mais barato? Tá? E aí você começa a consumir sua margem, porque você tem que entrar na disputa de preço, né? Vamos lá, o terceiro ponto aqui, o terceiro desafio é a gestão da cadeia de suprimentos e logística, né? Então a gente tem um exemplo aqui da Peloton,
que tem enfrentado desafios aí significativos, né, na cadeia de suprimento desde a pandemia, né, desde a Covid-19, com atrasos que chegam até 10 semanas. Nós estamos falando de quase 3 meses para entregar um produto. Então, imagina você comprar na era do receber em até 2 horas do mesmo dia, você dizer assim, olha, a gente só entrega o seu produto em até 12 semanas, 10 semanas, ou prometer para amanhã e só entregar em 10 semanas, né? E acho que esse é um dos grandes desafios do D2C dessa história toda, porque uma vez que você vende para intermediários, você vende grandes lotes ou caminhões fechados para uma empresa única. Quando você vende direct to consumer, você tem que mandar vários motos ou caminhõezinhos tal para cada consumidor, né? Isso atrapalha demais o processo da logística, precisa de mais braços na logística nessa conversa toda. Isso acaba encarecendo a operação como um todo. E isso acaba dificultando nesta competitividade de ser cada vez mais rápido e tal. Para até ter observado um movimento, não sei ainda, é muito mais uma percepção, uma coisa pessoal ainda do que uma notícia de mercado, mas que até empresas como a Amazon Brasil, o Mercado Livre, esse timing tá maior, né? Estão deixando de apertar, estão esticando um pouco mais esse tempo. Pelo menos nas últimas compras que eu fiz, percebi que esse tempo do comprar chega amanhã ou chega mais rápido tá diminuindo um pouquinho. Não sei se é uma verdade, é uma percepção ainda nessa conversa, tá? Um ponto importante, né, nisso, eu realmente não percebi nada em relação a isso, não tenho comprado online ultimamente, então eu não vi, mas vou ficar ligado para ver se isso está acontecendo ou não, essa pressão. Mas a questão toda vai ao encontro do que eu falei na primeira parte do nosso episódio. Quando você decide ser uma empresa completa nessa questão de entregar, produzir, cuidar da logística e ter a última milha, né, fazer a milha para o cliente, você tem que ser bom em tudo isso, né? Porque Exato. Se falta alguma coisa, então assim, aumenta a pressão sobre a gestão como um todo, né? Tem que ser bom isso, não só em uma coisa, mas em várias coisas. Isso tem tudo a ver com outro tópico que a gente traz aqui, que é essa questão da pressão por rentabilidade, né? Tem tudo a ver com a gente falou da logística, por exemplo, aqui, que ou seja, tornar a impressão rentável, tendo que assumir a parte da logística nessa história. É a própria Casper aqui, ó, que lutou para se tornar lucrativa, mesmo com altas receitas, né? Que levou a decisão de tornar uma empresa privada em 2021, após um IPO em 2020 com resultados mistos. Então, assim, dá um passo para trás para atingir a lucratividade em meio a todo esse cenário. Porque, lembrando, uma empresa de capital aberto, qualquer tipo de balanço negativo chacoalha demais uma empresa nessa história toda, né? Exatamente. E aí, para a gente concluir essa parte dos desafios e para a última parte do episódio, que é falar de estratégia de sucesso nesse segmento, ou seja, nem todo mundo está passando por dificuldades, e nós vamos mostrar quem não está passando. Então, o último ponto aqui dos desafios do mercado direto ao consumidor é exatamente a mudança no próprio comportamento do consumidor, né, que Exato. Tem cada vez mais exigido compras personalizadas, experiência de compra melhor, tudo na omnicanalidade. Então, isso tudo aí dificulta, né, uma empresa que vai... A expressão bonita em inglês, end-to-end, que vai de uma ponta a outra, ou no futebol lá na Inglaterra, box-to-box, né, vai de uma ponta a outra. Ou seja, é um desafio você fazer tudo realmente nessa jornada que vai da produção, distribuição, logística, até a última milha lá no varejo. Então vamos falar de quem está dando certo ou estratégia de sucesso. A gente começa por essas estratégias aqui, Fred, falando um pouco da questão de, vamos lá, uma das estratégias, inovação em produto e experiência do cliente, ou seja, inovar em produto, e aqui o grande exemplo que a gente está trazendo para vocês, nossa audiência, né, é o Warby Parker, né? Lá atrás o papo de experimentar em casa, né? Você comprava o óculos, chegava lá o rapaz de bicicleta, eu lembro na época a primeira propaganda vinha um rapaz de bicicleta num raio de loja de atuação, entregava uma caixa com 5 óculos, você podia experimentar todos, se você não gostasse de nenhum, eles vão lá e retiravam a caixa na tua casa, ou você ficava com aqueles que você gostou, né? Sempre com esse problema de experimentar óculos, né, no digital era sempre um desafio nessa história. Então, isso, na época, foi uma grande inovação. Hoje é um pouco do que a gente falou, né? Tem lá muitas empresas fazendo algo parecido com isso, é quase um padrão já essa história, certo, Doc? O grande lance da Warby Parker é que ela está fazendo o que as outras marcas a gente falou, ela não está. Primeiro, ela tem uma questão de propósito muito ligada à essência da marca e ao surgimento da marca, a questão do 1 para 1.
né, que foi começado lá pela Tom Shoes, lá na Califórnia. Então, para cada produto você tem aí uma ação social, né, ligada àquele produto que é vendido. O segundo ponto é que, a partir do momento que as outras marcas vão chegando, ela vai dando um outro passo, né? Então, ela começou a abrir loja para estar mais próxima dos seus clientes. Então, cada loja tem a ver com aquele ambiente ali, né? Eu já fui loja da Warby Parker em Miami, já fui loja da Warby Parker em Nova York, em Chicago. Ou seja, cada loja ali onde ela está, ela tem um pouco ali daquela comunidade local. Depois ela foi a primeira a colocar lá os serviços oftalmológicos ali dentro das lojas. Então ela vai dando aqueles... Começou com uma loja de design de óculos, daqui a pouco passa para ser também essa parte de assistência, né? Então, assim, ela vai evoluindo. Acho que esse é um grande ponto aqui. É por isso que esse foco de inovação em produto e experiência do cliente cai muito bem com o Warby Parker. Muito bem, cara. Bom, o segundo ponto aqui para nós é o foco em sustentabilidade e responsabilidade social. Ou seja, é um tema muito forte, é um tema que já foi nicho e hoje é quase um standard, um padrão de mercado. Ou seja, uma empresa que não tem foco em sustentabilidade ou responsabilidade social, né, tem o seu teto de vidro, certo, Doc? E não adianta fazer só o greenwash, né, aquela lavagem bonita para o marketing e tal, ou seja, tem que ter transparência, tem que ter verdade. E aí um dos exemplos, a Reformation, que a gente visitou agora, né, mês passado, lá em Nova York, ela é conhecida e reconhecida, né, pela sua produção sustentável, por práticas de negócios éticas em toda a cadeia de produção. Esse cuidado é muito importante. É a mesma coisa, liga aí ao Warby Parker, que eu estava falando, né, da ação, né, para cada óculos vendido, você está ajudando alguém, também tem a ver com essa questão da responsabilidade social, de práticas com propósito claro, né? Então é muito interessante. O terceiro ponto, né, Caio, uso de dados para decisões estratégicas. E aí aqui o grande exemplo, né, que a gente traz para nossa audiência é a Netflix. Mas Netflix não é direto ao consumidor. Explica aí, Caio Camargo. Explica. Caio Camargo explica. Cara, a grande questão aqui, Fred, vamos lá, dados, hein? Tá todo mundo cansado de falar sobre isso, né? A gente só quer que você que é varejista, empresário, começasse a usar essa conversa de uma vez por todas. A gente sempre fala sobre dados, qualquer palestra que você vai, com qualquer especialista de varejo, ele fala da importância dos dados, data is the new oil, né, que é o novo petróleo, e de fato gente, uma empresa sem dados hoje, né, aliás, como diz eu vou esquecer o sobrenome dele, o Raj, CEO da FedEx, que falou na NRF, né, cara, toda empresa hoje é uma empresa de dados, né, nessa história toda. Se eu não tiver dados para gestão do meu negócio, eu não tenho como fazer gestão do meu negócio de maneira mais completa. Então isso faz background, faz fundo aqui para a gente trabalhar. A questão é o seguinte, se eu vou direto para o consumidor final, né, muito que a gente falou lá no Retail Media, né, do sell-in, do sell-out, né, antes eu entendia como indústria muito bem a minha cadeia de distribuidores. Eu vendia para aqueles caras e entendia alguma coisa deles. Agora eu preciso entender do meu consumidor final, inclusive para que minhas estratégias de marketing, ou de produto, ou de fabricação sejam potencializadas em cima desses dados, ou seja, use os dados para potencializar meu negócio, ou seja, uma empresa sem dados está navegando no escuro hoje, Doc. É isso aí. O quarto exemplo aí de estratégia de sucesso, né, foi um caso viral, assim, fantástico, foi o Dollar Shave Club, né, tinha um CEO malucaço, né, que ele entrava Eles investiram apenas $4.500 em toda a campanha de lançamento dos caras. E era uma coisa muito louca. Quem não viu ainda, vai buscar aí no YouTube algum dos vídeos dos caras que, assim, era fantástico. Aí, eles fizeram um trabalho muito interessante. E esse trabalho com apenas $4.500, né, de uma maneira super interessante, com o CEO falando a proposta de valor muito diferenciada, né? O Dollar Shave são equipamentos de barbear, né, para homens. E foi muito interessante, a proposta muito legal, proposta de valor, que tem essa parte de assinatura, também é de vendas. E aí, em apenas 48 horas, com esse investimento de $4.500, eles adquiriram 12 mil novos clientes, né, para o clube de assinatura. Então, teve um engajamento aí muito interessante, orgânico depois, né, exatamente por causa da linguagem, do tom de voz e tudo que foi utilizado. Logo depois, eles foram comprados pela Unilever e, recentemente, né, eles foram vendidos para o Nexus Capital Management, que é um grupo de private equity, um grupo de investidores, né, que adquiriu por $1 bilhão, né? Então, eles ainda estão por aí fazendo barulho. É isso aí, cara. E o nosso último tema aqui, adaptação e resiliência, como a gente passou aqui, né? Não é acertar numa primeira vez, você vai acertar sempre, né?
Então, a adaptação rápida de marcas aqui, como a própria Peloton, que vai trocando essa história, né? Sustentabilidade deu certo, como é que eu faço, o que eu tenho que mudar? As empresas mudando o seu discurso de acordo com as ondas do mercado, de acordo com o que o mercado muda, a empresa tem que se colocar de forma diferenciada, certo, Doc? Exato, é evolução. A marca que não evolui, ela fica parada no tempo, lembrando, as pessoas estão evoluindo, os hábitos estão evoluindo, então a marca precisa acompanhar. Daí é aquela questão de você estar sempre calibrando o seu GPS, né? Ou seja, para onde é que eu vou encontrar o cliente hoje? Né? Aonde ele vai estar? Então você tem que calibrar, porque o mercado está evoluindo muito rápido e as marcas que vão ficando para trás, elas vão sumindo do mapa dos seus clientes. Né? Então isso é fundamental. Meu amigo Caio Camargo, reflexões finais aí desse nosso episódio. O grande lance é o quê? Evolução e adaptação? Acho que sim, Fred, e eu acho que o entendimento, acho que fica claro aqui, né, que o entendimento, primeiro que a gente não está categorizando se está dando certo ou não errado, eu acho que cada empresa tem o seu posicionamento e cada empresa vai encontrar o seu caminho ou não neste mercado. O fato é, assim como outras coisas que aconteceram no mercado, tipo os marketplaces, os sites lá no começo dessa conversa, né, os super aplicativos, os aplicativos, né, tudo tem seu momento de mercado. Neste exato momento, o D2C não passa por uma saturação, mas passa por um revisitar a linguagem, reentender os processos para você se realinhar com o presente do mercado para poder ter lucratividade. O fato se ancorar nas mesmas receitas que deram sucesso no passado, assim como outras estratégias que a gente sempre fala aqui, né, acaba não dando mais certo nessa história toda. Então a questão é estudar meu mercado, tornar resiliente, adaptar o que for necessário para que esses mercados... Existe espaço para D2C? Muito. Tá pouquíssimo explorado isso ainda mais no Brasil. Mas temos que refletir aqui em cima do que está acontecendo lá fora, se já não está o pessoal já saturando a conversa por não inovar nessa conversa, certo, Doc? Certíssimo. Então assim a gente chega ao final de mais um episódio do Varejo Cast Tendências e Pendências, hoje falando do mercado direto ao consumidor, D2C. A gente convida você aí que está nos ouvindo a contribuir com esse episódio. Então, ao final aí do episódio, se você está ouvindo no Spotify, você vai lá, tem uma perguntinha pedindo para você compartilhar suas experiências e insights sobre o mercado D2C. Então, coloca lá e contribui para a gente continuar esse diálogo. E se você está ouvindo em outro canal, por exemplo, no YouTube, você coloca no descritivo, né? Vai lá em comentários e coloca, ou se você está vendo isso em uma outra rede, coloca nos comentários, tá bom? Mapeamos todas, não se preocupe. Onde você colocar o comentário, a gente vai responder para você. A gente conta com você para a gente continuar explorando os temas. E se você quiser ver algum tema, algum convidado aqui, também não esquece de ir lá nos comentários, nas nossas redes. É só ir lá e falar que a gente vai fazer o melhor possível para atendê-la, beleza? Certo, pessoal, é isso aí. Lembrando para você, toda terça-feira tem Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem Varejo Cast News. Se vê no próximo episódio e até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.